continuidade ao tema Revolução Industrial, certo? Vamos falar sobre as características e outros aspectos, beleza? Então, começando falando sobre as características, né? Os modos de produção. Começando falando sobre o modo de produção artesão. Neste modo, uma pessoa sabe todo o processo para construir um produto, né? Vamos dar o exemplo do marceneiro. Eu encomendo 2 mesas, né, com 4 cadeiras cada, e ele me dá um prazo de 30 dias para entregar. Por quê? Ele é que vai fazer todos os cortes, montar a peça por peça, tudo manualmente. E só ele sabe como construir de forma que eu pedi, certo? Então esse seria o modo de produção artesão. Veio o modo de produção manufatura, né, que neste modo pequenas oficinas são localizadas no quintal, com máquinas manuais e produção familiar. Agora, no caso do marceneiro, ele tem algumas máquinas que irão ajudá-lo e ele contratou mais 2 ajudantes, que ensinou a um deles a montar os pés das mesas, né, e cadeiras, e ao outro a montar o encosto das cadeiras. O processo tornou-se mais rápido, né? E nosso marceneiro, ele consegue entregar o produto em vez de ser 30 dias, como o artesão ele entrega em 15 dias, e seus ajudantes não sabem fazer a peça inteira, só sabem uma etapa da fabricação, que foi essa a que eu citei. E teve também o modo de produção fabril mecanizado. Neste modo existe uma máquina para corte, uma para montar as peças parte por parte, e uma pessoa para controlar a máquina. Agora, se consegue produzir no mesmo dia uma quantidade maior de produtos com menos custo, certo? Então, vamos destacar os principais motivos para a Revolução Industrial ter sido impulsionada. Uma delas é a burguesia mais forte, né, que acumulava capital e investia em tecnologias, a dominação do comércio marítimo, porque o território ajudava, né, devido às vias fluviais, o domínio da manufatura de lã, a invenção da primeira máquina a vapor, as práticas liberais, no caso teve poucas intervenção do Estado na economia, o mercado consumidor era tanto interno como externo, a abundância na mão de obra, pois as pessoas estavam saindo do campo para a cidade em busca de emprego, né? Isso era chamado de êxodo rural. E a mão de obra assalariada, como também o estímulo para o consumo. Certo? A revolução ela também trouxe algumas consequências, né? A primeira delas foi a que a população ficou dividida. Ou você era burguês, rico e dominado, ou você era operário e dominado, escravo do trabalho e de suas péssimas condições. Beleza? Então, o escravo era assim, também fazia parte nessa época. Se você não trabalhar, vou exemplificar, se você não trabalhar e aceitar as condições impostas pelos donos das fábricas, né, os burgueses, pois eles eram que ditavam as regras, né, das fábricas, como carga horárias, salários. Se você não obedecesse, você não iria nem comer ou nem ia ter uma moradia, né, para dormir. E se não quisesse aceitar também essas condições, você era mandado embora, porque tinha mais de 100 operários esperando lá de fora, atrás da sua vaga. Então você era obrigado a continuar, certo? Com relação à mulher, né, a mulher foi inserida no mercado de trabalho com uma grande absorção, porque fazia parte da cadeia produtiva, pois ela era a mão de obra barata e cumpria cerca de 17 horas de jornada de trabalho, com condições insalubres. E detalhe, eles recebiam apenas 60% dos salários, era mais baixo do que o dos homens. As crianças também eram uma mão de obra útil, né? Pelo menos pelo motivo que as mulheres eram, salários mais baixos e cabiam em locais pequenos. Eles entravam nas máquinas para fazer, extrair e fazer as manutenções, e não existia sindicato e nem direitos trabalhistas, certo? Por isso, os donos das fábricas, eles ditavam as regras. Com essa jornada de trabalho, os operários, eles não tinham muito tempo livre, nem para dormir. Daí começaram a surgir os bairros operários, né, que ficavam localizados próximo às fábricas, para diminuir os custos com o deslocamento do campo para a cidade.
certo? E não faltasse o trabalho. Um detalhe que vale a pena também salientar é que muitos operários eles ficaram desempregados com a implantação das máquinas e se rebelaram por ter sido trocados. Como, por exemplo, eu vou citar dois povos que se rebelaram naquela época. Os ludistas, né, considerado o ludismo, que foi um movimento ocorrido na Inglaterra em 1811, que protestava contra as máquinas trazidas pela Revolução Industrial. As reclamações se concentravam na substituição da mão de obra pelas máquinas que, por serem mais eficazes, acabavam com o emprego dos trabalhadores. Um jornalista da época, ele afirmava que os ludistas eles eram aqueles que comandavam a quebradeira das máquinas, baseado na história de Ned Ludd, né, que é um personagem cuja existência é controvérsia. Vale ressaltar, gente, que não foi um movimento de operários fabris, mas de artesãos qualificados cujas habilidades estavam sendo substituídas pelas máquinas, certo? E também teve o movimento cartista, né? Outro movimento dos operários que foi o cartismo, organizado pela Associação dos Operários, que exigia melhores condições de trabalho a fim do voto censitário. Destaca-se ainda a formação das associações denominadas trade unions, que eles evoluíam lentamente e suas reivindicações originando os primeiros sindicatos modernos. O cartismo ele foi, ao mesmo tempo, um movimento de caráter nacional e local, porque sua dimensão nacional se deve ao fato de trazer consigo segmentos sociais e saudosistas, como trabalhadores das indústrias domésticas e dos teares manuais que entraram em declínio diante do novo sistema industrial. O governo inglês, né, com a presença do ludismo e do cartismo no cenário inglês, o governo não atende às exigências e dá ordens à polícia para a repressão às greves e aos tumultos, né? O movimento operário, entretanto, continuou crescendo e pressionando as autoridades, né? Com relação ao movimento operário, os operários eles se uniram em luta contra as péssimas condições que eram submetidas nas fábricas, né? Com o objetivo de ampliar sua participação política em 1838, né? Eles redigem a Carta do Povo, um documento que exigia um voto secreto e universal e a participação de representantes da classe trabalhadora no parlamento. Foi o primeiro documento que ajuda o trabalhador, né, que seria a Carta do Povo. No século XIX, como foi que ficou as leis trabalhistas? A redução da jornada de trabalho para 10,9 ou 8 horas, certo? 10, 9 ou 8 horas. Regulamentação do trabalho da mulher e do menor. Proibição do trabalho para menores de 14 anos. A instituição do salário mínimo. A instituição do descanso semanal, que é, no caso, sábados e domingo, né? O direito a férias, o direito à aposentadoria, o direito à greve, né? E a legalização dos sindicatos. Certo? Falando sobre as doutrinas sociais, a Revolução Industrial ocasionou os problemas sociais, né? E os pensadores na época, eles elaboraram teorias para justificar a exploração do trabalho e a pobreza que havia na sociedade industrial capitalista da época. Nessa ala de pensadores, doutrinadores sociais, encontramos os seguidores do liberalismo econômico, né? Por outro lado, houve a preocupação do ponto de vista de operários e esses pensadores censuraram de imediato o capitalismo e apresentaram uma nova maneira de organizar a sociedade. E nessa aula também encontramos os socialistas e os anarquistas, certo? Outra questão a pontuar, né, com relação a isso, é falar sobre Thomas Malthus,
Ele foi um economista britânico que ele se preocupava com esse crescimento desordenado na sociedade. Então, com base nos dados que ele tinha do comércio, ele acreditava que a população crescia de forma geométrica. 2, 4, 6, 8, 16, 32. E o alimento de forma aritmética, que seria 2, 4, 6, 8, 10. Então, o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a população iria crescer mais rápido do que a produção de alimentos. E, consequentemente, ia chegar ao ponto de faltar alimentos para a população e que iria morrer muita gente de fome. Deixa eu só lembrar um personagem recente que falou isso. Vocês assistiram a saga dos Vingadores? Pronto, vocês lembram então de Thanos. A diferença de Thanos e Thomas Malthus, certo? Thanos, ele queria exterminar a metade da população como um estalar do dedo, né, com aquela manopla, de modo aleatório. E Thomas Malthus, ele queria exterminar os pobres. Segundo ele, a desigualdade entre os seres humanos era inevitável. Então, se todo mundo fosse próspero, provocaria um aumento da população, trazendo um desequilíbrio entre a produção de alimentos e a humanidade. Ele defendia a guerra, as doenças, com meios de controlar o crescimento dos pobres. Então ele acreditava que as ajudas dadas para eles não estimulavam a mudança de vida. Certo? Então, falamos o que motivou a Revolução Industrial. Agora vamos falar sobre as suas consequências. A divisão da classe, né, burguesia e operários, a mão de obra barata e sem qualificação, as condições precárias de trabalho e a poluição ambiental do mundo inteiro, decorrente do acúmulo, né, de fumaça, a poluição do ar e o crescimento desordenado da população. Podemos observar por trás de toda essa tecnologia desenvolvida que todo o estímulo ao consumo, a inserção da mulher no mercado de trabalho e o desenvolvimento das vacinas, dentre outras coisas, notamos que sempre houve um interesse da classe dominante, né, em obter sempre mais lucros, certo? Então, segunda parte, Revolução Industrial.